Março é o mês em que o mundo inteiro volta a olhar para a força das mulheres, mas também é um momento de reflexão sobre uma realidade que ainda assusta. Os casos de violência doméstica e de feminicídio continuam acontecendo em todos os dias aqui no Brasil. E muitas vezes o abuso começa de forma silenciosa, dentro de casa, com alguém que deveria proteger. Hoje a gente vai conhecer histórias de mulheres que viveram relacionamentos abusivos e conseguiram romper esse ciclo. Histórias difíceis, mas também histórias de coragem, de recomeço e de esperança. E para nos ajudar a entender os direitos e caminhos possíveis, a gente também convidou uma advogada, doutora Fernanda Simão. Boa tarde. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde aos telespectadores do Ver Mais. É uma honra estar aqui hoje para tratar desse tema que é tão importante e tão sensível, que atinge a tantas mulheres no Brasil. E olha, posso antecipar que a história das Elianes, porque coincidentemente ambas se chamam Eliane, ambas não se conheciam até então, né? Acabaram de se conhecer aqui nos bastidores, mas para poder fazer a entrevista eu pedi, me contem um pouquinho da sua história. São histórias extremamente fortes, por isso assim, é um ato de muita coragem elas aceitarem estar aqui conosco hoje. E eu gostaria, começando a perguntar para você, né, Eliane, resume um pouquinho para o pessoal de casa a tua história. Então, eu vivi com uma pessoa, 24 anos, 3 filhas, e infelizmente passei por esse processo. Processo difícil para sair, um processo em que eu posso dizer que realmente, para quem passa, é difícil. E você, Eliane? Eu convivi quase 11 anos em um relacionamento que, desde o início, se mostrou abusivo, mas não tive a consciência de que se tratava disso. E fiquei tantos anos dentro desse relacionamento, muitas vezes achando que eu era errada, que eu era culpada, porque é isso que colocam na cabeça da gente, que é você que está errando, que você que não está fazendo direito. E tinha muitos sinais, mas você também não consegue enxergar. Você fica muito tempo, porque chega um momento que a gente meio que se cala. E quando você se cala, você só escuta o outro falando, né? Então o outro geralmente está te apontando. Você deveria ser assim, deveria ser assado. Ele começa a te excluir de coisas. Para você ter uma ideia, quando eu percebi, eu já estava anos sem conversar com a minha própria família. Porque ele vai te cercando, né? E a gente precisa observar esses sinais e ver que a gente tem que sair disso. Se você está num relacionamento que a pessoa tem que estar o tempo todo dizendo para você como você deve ser, como você tem que agir, o que você deve fazer, não é um bom lugar para você estar. Então, a gente tem que ter a coragem de dizer chega, de não, porque a gente fica o tempo todo achando que vai ter a mudança. A gente fica esperando essa mudança que a outra pessoa não quer mudar. Mas você quer que ela mude e acaba que não vem. E aí você vai se frustrando e a violência psicológica, ela afeta você de tal forma, de tal maneira, que quando você vê... Te paralisa. Te paralisa. E não só paralisa, no caso da Eliane, ela teve sintomas físicos que fizeram você enxergar. E eu peço licença e convido o pessoal de casa que está nos acompanhando a participar também. Se não quiser se identificar, também fique à vontade, mas eu acho que o objetivo dessa conversa não é mexer na dor, é inspirar, incentivar você que de repente está do outro lado a tomar coragem e dar esse passo. Porque, doutora, quando essas mulheres chegam até você, como é que elas chegam? Keltrin, essas mulheres chegam extremamente abaladas e muitas vezes encontram dificuldades em perceber que estão sofrendo uma violência, porque a violência ela não é só física. Então, para fins da Lei Maria da Penha, a violência pode ser sexual, patrimonial, moral. Então, é necessário que a mulher, identificando alguns indícios de que ela vem sendo manipulada, chantageada ou até mesmo ameaçada, ela procure um advogado, procure auxílio jurídico para que ela possa sair desse ciclo de violência. Eliane, no seu caso, foi você que teve essa consciência ou pessoas de fora começaram a dizer, Eliane, tem alguma coisa errada, você tem que sair dessa? Eu acho que foi a questão de eu ter ficado doente, né? Porque aí eu comecei a realmente ter sintomas físicos de doenças e
comecei a procurar médico, achando que era algum problema neurológico, de coração, e graças a Deus não apareceu nada. E aí, então, depois disso, não é uma coisa que foi rápido, foram aí 3 anos e poucos procurando... Um diagnóstico. Isso. E aí, então, fui encaminhada para o psiquiatra e para a psicóloga. E daí, na terapia, eu descobri que eu estava no relacionamento abusivo. E você, como é que você descobriu? Na verdade, tinha um ciúme muito excessivo. Ele ia no meu trabalho, ele comandava o meu celular. Parecia um cuidado inicialmente. Parecia um cuidado, parecia um excesso de amor, né? E ele me podava em todas as minhas coisas que eu queria fazer. Até chegava o ponto de uma vizinha vir conversar comigo, ele já não queria. Ninguém presta, sabe? Aquele negócio assim, não, essa vizinha ali não é boa, aquela fulana não é boa. Ninguém era boa para estar comigo, então parecia que só eu era boa, ninguém podia estar comigo. Porque, na verdade, o medo era que tinha pessoas vendo e o medo dele era que as pessoas viessem me orientar e dizer, pô, Eliane, não tá legal. E o que acontece? A gente acaba se privando e você acaba não comentando com os outros, que é um erro da gente, a gente sofrer em silêncio. A gente não pode sofrer em silêncio, porque quando você quer dar um fim, um basta, as pessoas levam aquele susto. Nossa, eu não acredito que você vivia nisso, porque você tem um mundo fantasiado fora e dentro de casa, ninguém faz ideia do que você vive. Então, tem as ameaças que aconteceram, que eles começam, se você fazer isso, não vai ser legal aqui. Então, a gente passa por isso, mas o que eu quero dizer é que por mais que a gente passa por isso, tem uma luz, sim. A gente é capaz, sim, de sair disso e de viver uma nova vida, viver uma nova história. A gente precisa se cercar de pessoas boas. O maior erro da gente é quando a gente está vivendo esse tipo de violência, a gente se isola de todo mundo. A gente não pode se isolar. Nós sempre temos que ter alguém que saiba o que está acontecendo, porque no meu caso, acredito que no da Eliane também, a gente que tem filho, a gente acaba transferindo para os filhos da gente. Aí daqui um pouco o teu filho vai achar, nossa, será que casar é bom? Será que ter um relacionamento é saudável? E é bom você ser casado, é bom você ter uma família, é bom você ter alguém que te respeite. Então, a gente precisa falar, sim, sobre isso. Bem, doutora, e aí a importância também de ter, quando ela fala assim, né, ele impedia que outras pessoas soubessem, e aí a importância de ter uma orientação, porque fazer qualquer movimento sozinha pode ser arriscado também. Sim, é muito importante que essa pessoa identificando que está sofrendo esse tipo de violência, procure um advogado de sua confiança ou até mesmo registre um boletim de ocorrência. A partir desse registro, a autoridade policial consegue fazer o requerimento das medidas protetivas de urgência. Então, pode ser determinado o afastamento do autor do lar conjugal, o impedimento de manter contato com a vítima, o impedimento também de frequentar determinados locais. Se ele tiver porte de arma de fogo, também pode vir a ser retirado. Então, é a partir dessa denúncia que as medidas começam a ser efetivadas para proteger essa mulher. Bem, então a gente falou de como foi quando o ciclo, de uma forma como todo, se deu, quando vocês perceberam. E agora, como está sendo, recomeçar? Como foi? Já que vocês disseram que é possível, como está sendo essa nova fase agora? Para mim, eu percebo que, o começo da saída é muito difícil. É muito difícil mesmo. Porém, eu percebo que você consegue. Porque você está desgastada emocionalmente. Isso. Você não está ainda com forças para lutar, né? Você precisa botar a cabeça para fora, respirar, para depois começar a nadar. Eu imagino que seja a sensação. Isso, mas você consegue. Você tem que ter aquela força e você consegue. E tanto que a Eliane hoje veio com uma camiseta aqui que tem um simbolismo muito grande. Sim. Conta pra gente por quê. A gente fala não só com Joinville, mas com toda a região. Isso. E você mora em Jaraguá. Isso. Eu faço parte da diretoria da Casa Isabel. A Casa Isabel foi inaugurada agora em dezembro e ela é uma casa para acolher vítimas de violência doméstica. Ela acolhe as vítimas ali até por 1 ano, inclusive as crianças menores. Elas ficam nesta casa, vão receber todo o apoio, todo o tratamento, toda a ajuda necessária para tudo, para que ela esteja preparada para sair de lá e enfrentar a vida ali fora. E serão bem acolhidas porque elas mesmas relataram situações com autoridades, situações em delegacia que muitas mulheres talvez já tenham passado, de não ter aquele acolhimento, né? Verdade. Aquele olhar, porque quem vai numa delegacia nunca
coisa boa. Não. Ninguém vai lá passear. Então, se Não. alguém está lá sentado é porque alguma coisa grave, Difícil. dolorosa aconteceu. Aí você imagina passar por lá e não te enxergar. Você, né, ficar invisível ali durante horas, não ser bem acolhida. Então, elas passaram por isso e hoje sabem como acolher essas mulheres, né? E você, como foi? Olha, é muito bom a sensação de não estar mais nesse tipo de relação, né? De você se sentir vista pelas pessoas, e acontece, tá? A gente é vista, a gente é querida pelas pessoas, a gente fica por um momento de esquecimento, mas isso passa e a gente consegue viver sim. O que a gente tem que ter é cautela. Você não vai sair de um tipo de relacionamento como esse e sair numa festa aqui, numa festa ali. Você tem que ter esse tipo de cautela, porque a gente nunca sabe até onde essa pessoa pode ir realmente. Ter o cuidado, né? Se afaste por um tempo, vive a tua vida no secreto por um tempo, que isso vai te fazer muito bem, ajuda você a colocar a tua mente em ordem também. E assim, ó, quanto menos a pessoa ficar te vendo, é melhor, sabe? Então, o afastamento daquela pessoa, assim, ó, hoje em dia com redes sociais, com o WhatsApp, é muito fácil deles, mesmo não estando dentro da tua casa, continuar como estivessem. A gente tem que ter a coragem de bloquear, tem que ter a coragem de simplesmente viver sem essa pessoa. E depois que a gente consegue fazer isso, a gente vê quanto que é bom. Doutora, porque poderia ter mais uma psicóloga sentada ali falando sobre dependência emocional, né? Que é o fio que costura tudo isso. A experiência delas hoje faz com que elas falem com conhecimento, né, de psicologia, jurídico, que muitas mulheres não têm. E aí, volto para você de novo, a importância de buscar alguém. Keltrin, dentro de algumas delegacias de polícia, atualmente, existe uma sala Lilás, que é um espaço justamente preparado para receber e acolher essas mulheres. Então, dentro da delegacia tem esse espaço reservado, esse espaço conta com brinquedoteca, e em algumas cidades existe o projeto OAB por Elas, em que a partir do momento em que a vítima chega até essa delegacia, uma advogada é acionada, plantonista, e vai fazer o atendimento ali à mulher e acompanha ela até o depoimento ali junto ao delegado de polícia. Então, tem havido cada vez mais uma movimentação das instituições para realmente proteger essa mulher. A Polícia Militar tem a Rede Catarina de Proteção, então, uma vez deferidas as medidas protetivas, a Polícia Militar sempre está acompanhando para ver se, de fato, não houve nenhum descumprimento. Então, o que a gente observa é que ainda estamos engatinhando, mas estamos indo em direção a um avanço legislativo significativo. E os advogados também, né? Homens e mulheres, cada vez também mais com esse olhar, com essa preocupação de saber que não é apenas uma separação de corpos, de bens, de filhos, né? Tem muita coisa envolvida aí, às vezes muitas armadilhas emocionais que as mulheres estão presas e é difícil sair. Sim, a gente sempre procura ter essa escuta ativa, porque muitas vezes elas chegam com inúmeras situações, não só de violência contra elas, mas contra a prole. Então, é uma situação que a gente fica muito impactado e a gente procura sempre orientar e ter essa atenção com elas para que ela saia desse ciclo de violência, porque toda mulher merece estar em um ambiente em que ela é respeitada e que tenha paz. Que maravilha, olha. Mais uma vez eu agradeço a presença, né, a disponibilidade emocional até para falar sobre isso, que como eu disse, o objetivo nunca é mexer na dor, mas que tornar isso alguma força para uma outra mulher. Verdade. Muito obrigada, tá? Doutora Fernanda, também, muito obrigada. Muito obrigada. Muito importante a sua participação aqui hoje.